Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso de número 19. Mateus capítulo 6, verso 19. Nós estamos no sermão que é chamado de Sermão do Monte, onde o Senhor Deus vai apresentar aquelas características que devem estar presentes na vida de todos aqueles que são cidadãos do reino dos céus. O ingresso nesse reino se dá pela graça do Senhor, na medida em que, pelo Senhor, segundo a sua bondade, somos conduzidos ao arrependimento. Então, ninguém pense que por seu próprio esforço, pelos seus méritos, alcançará este reino. Impossível. Somente o Senhor pode fazer isso conosco. Mas uma vez que Ele age assim em nós, no meio do seu povo, Ele também quer que o seu povo tenha um padrão de vida que difere daqueles outros que não são membros desse reino, daqueles que não são cidadãos do reino de Deus. Então, neste Sermão do Monte, você tem este conjunto de qualificações, de características, de procedimentos que nós devemos adotar. E isso certamente nos diferenciará a ponto de sermos reconhecidos como, e aquilo que somos chamados a ser, sal e luz no mundo. Sal da terra e luz do mundo. Logicamente que isso não se dá de maneira relaxada, mas precisamos ter uma conduta zelosa, uma conduta racional, segundo o padrão do reino de Deus. E Cristo está nos ensinando isto. Nesta porção do sermão, em que nós vamos ler o verso 19 até o verso número 24, você tem uma seção que ela é maior, que ela inicia aqui neste verso de número 19 e vai até o verso 12 do capítulo 7. E duas coisas estão em vistas aqui. A primeira delas é que, como cidadão do reino dos céus, na terra nós precisamos aprender a lidar com as riquezas. Como é que eu e você, enquanto cidadãos do reino de Deus, podemos lidar e devemos com as riquezas, com os bens? E isso, logicamente, Cristo vai mostrar também o que acontece quando nós não lidamos bem com isto. Por outro lado, ele vai ensinar, e isto a partir do capítulo 7, verso 1 até o verso 11, como é que nós lidamos com as pessoas. Isso porque a gente precisa compreender que, como cidadão do reino dos céus, você tem um relacionamento, e eu tenho dito isso aos irmãos, não é novidade, né? Vertical com Deus, e você tem um relacionamento horizontal, que este relacionamento se dá com as pessoas e com as coisas que foram criadas pelo Senhor. Então não basta apenas eu aprender a lidar com Deus. Isso, logicamente, pela graça de Deus que me instrui, me conduz. Mas eu tenho que aprender a lidar também com aquilo que foi criado pelo Senhor. E nisto também será expressada a minha cidadania celeste. No dia de hoje, então, a gente vai iniciar como é que eu devo me relacionar com as coisas que foram criadas pelo Senhor, as riquezas, aquelas coisas que os homens têm por preciosas neste mundo. Então, antes de lermos a porção, vamos orar ao nosso Deus e pedir graça para que Ele nos assista na compreensão da sua palavra. Querido Deus, mais uma vez tomamos a Tua palavra em nossas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê a graça, ó Deus, de compreender esse texto, de tal sorte que sejamos transformados no nosso viver, a partir do nosso crer. Muda-nos, Senhor. Transforma as nossas convicções mais profundas, se elas estiverem erradas, e ajusta-as às do Senhor. Aquelas que já estão certas, que o Senhor nos ajude a aperfeiçoar, para que todo o nosso proceder, Senhor, quer aquilo que é visível aos homens ou não, mas sobretudo que é visível ao Senhor, seja para a glória do Teu nome. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim, em Cristo oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas,
que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira epístola a Timóteo, seu filho na fé, ele deu uma série de orientações com relação aos procedimentos na igreja. Ele falou que a igreja era a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Ele falou sobre a ordenação de oficiais, a necessidade disso, as qualificações que ele deveria observar juntamente com a igreja. Ele falou sobre o cuidado que deveria ter com as viúvas da igreja, aquelas necessitadas. Ele falou também com relação ao procedimento no que diz respeito aos presbíteros da igreja, como que a igreja deveria tratar os seus oficiais. Mas ele reservou um espaço significativo naquela carta para tratar acerca do assunto das riquezas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo capítulo 6, e ouvisse comigo a leitura que farei e a ênfase que o apóstolo Paulo dá sobre esse assunto tão importante. E eu queria que você notasse que ele está tratando desse assunto muito tempo depois que o Senhor Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus. Portanto, aquela ainda era uma realidade presente na igreja da época ali do apóstolo Paulo, no primeiro século. E um problema que, logicamente e certamente, também nos atinge hoje, porque temos muitas dificuldades nessa área, as quais precisam ser tratadas para que a gente não venha a sofrer e, o que é pior, dar um péssimo testemunho enquanto crente. Portanto, em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso número 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ouçam: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Perceba o contraste. Ele vai falar que um viver piedoso é uma vida que ela é caracterizada por contentamento com aquilo que Deus nos dá. Por outro lado, um viver ímpio é caracterizado pelo descontentamento com aquilo que Deus lhe dá, de tal sorte que a pessoa vai se lançar em busca destas riquezas, e o fruto disso, segundo o que ele diz aqui, é que esta pessoa ela vai cair em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E a pergunta é, por que isso acontece? Já que Deus nos dá a oportunidade de ter estas coisas. E a resposta está no verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E interessante que ele não para por aí. Ele diz mais no verso 17 deste mesmo capítulo: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, eu me detive a ler e gastar um tempo com isso nessa introdução, para que você entenda que esse problema que o Senhor Jesus Cristo está tratando ali no Sermão do Monte, era realmente algo que assolaria a igreja, que seria uma dificuldade na vida dos crentes. Tanto é que nós temos esta referência, e não é a única, onde há um alerta muito evidente sobre o risco que nós corremos quando não ajustamos a nossa perspectiva com o padrão do cidadão do reino de Deus. Então, voltando agora para Mateus capítulo 6, irmãos, eu queria que nós observássemos quais são os conselhos do Senhor, na verdade, os seus mandamentos, para que nós não embaracemos os nossos pés neste mundo, nos envolvendo com estas coisas que passam, portanto, são passageiras. E nos esqueçamos daquelas que são celestes, que são eternas, aquelas que verdadeiramente nós devemos gastar a nossa vida em busca delas.
Cristo nos dá então 4 conselhos. O primeiro deles, irmãos, está no verso número 19 e 20. Eu vou ler novamente, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. A primeira lição que nós temos é que o Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos, irmãos, que os tesouros deste mundo perecem e com ele todos os que o buscam. Os tesouros deste mundo perecem e com ele todos os que o buscam. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós que há somente 2 possibilidades para o homem. Ou ele vai gastar a sua vida, o seu vigor, a sua inteligência, os recursos que Deus lhes tem dado, para juntar tesouros na terra, ou fará juntando tesouros nos céus. Não há outra possibilidade. Não há um meio termo. E é importante que você observe isso, porque este padrão acompanha todo o texto até o verso de número 24. Cristo Jesus está mostrando apenas 2 possibilidades. Ou você está focando nas coisas da terra, ou você está focando nas coisas dos céus. Não há outra condição. E certamente que os homens deste mundo, diferente dos cidadãos do reino dos céus, eles querem acumular mais e mais sobre a terra, porque nisto tem imposto o seu coração. E eles acham que na medida em que acumulam tais tesouros, eles têm algum proveito eterno, mas não têm. Eles acham que isso de alguma maneira poderá ajudá-los para a eternidade, mas isso é um ledo-engano. Não poderão fazer isso. E Cristo então mostra para eles, aqueles seus ouvintes e para nós hoje, que nós devemos ter uma postura diferente. E a palavra que ele usa é acumular e ajuntar. Irmãos, observe bem que a expressão usada pelo Senhor Jesus Cristo, a de acúmulo, ela não é dada como uma opção para o cidadão. Então, quando ele diz assim, não acumuleis, Cristo não está dizendo assim, olha, se você desejar, faça desse jeito. Não. É um mandamento, não acumuleis, não faça isso. Ele não deixa qualquer brecha para qualquer tipo de pensamento, assim, não, talvez eu possa fazer um pouquinho disso e um pouquinho daquilo. Não. Não acumule tesouros na terra. E Cristo explica isso de maneira muito clara, falando somente um aspecto. Você viu lá em Timóteo mais do que um, que seria, por exemplo, a falta de contentamento. Mas você tem aqui um que o Senhor Jesus Cristo levanta. E aqui, antes de fazê-lo, eu queria que você lembrasse o seguinte. Geralmente, naquela época, quando as pessoas elas ajuntavam tesouros, irmãos, elas guardavam pedras preciosas, moedas, tecidos, coisas que os homens tinham por precioso. E logicamente que para guardar estas coisas, elas tinham que acondicionar bem para que elas não viessem a estragar. Cristo está mostrando o seguinte, olha, por mais que você ajunte e tente guardar, em algum momento elas o quê? Perecerão. Não há como fazê-lo. Então imagine que você guarde uma moeda durante muitos anos. Eu tenho 47 anos e eu já vi cruzeiro, cruzado novo. Já tomamos cruzado de todo lado, né? Como cidadão desse país. Tomamos cruzado de todo lado. Cruzado. Hoje qual é a moeda? Ah, peguei também aquele cruzeirão antigo. Eu lembro que minha avó passava, né? Ferro para a gente levar para dar dízimo na igreja, oferta e tal. Já pensou se você naquela época guardasse esse dinheiro todo debaixo do colchão e achasse que você está rico? E aí hoje você fosse pegar esse dinheiro, quanto é que valia? Há quem diz até que deixar dinheiro na poupança não é negócio, né? Porque você vai perder, porque a inflação come, a poupança está rendendo menos do que a inflação, então não tem jeito. Alguns anos atrás teve aquele assalto aqui no Banco Central, em Fortaleza. Guardaram lá de maneira tão protegida e não teve jeito. Cristo está mostrando que é uma tolice fazer isso. Porque
qualquer que seja a forma que você use para guardar estas coisas e manter o seu valor, elas não conseguem manter valor porque são terrenas. Quem vai levar aqui o cartão do banco para o céu? Vai levar, meu filho? Você vai levar? Sua conta de investimento vai levar para lá para o céu? Você vai levar isso aí também? Você acha que você vai levar isso? Não vai, meu filho. Mas é interessante como nós nos iludimos a tal ponto de envidarmos todos os esforços para fazer o quê? Acumular na terra. Mas isso é uma tolice. Mas aí Cristo diz o que é que eu e você, como cidadãos dos céus, precisamos fazer. Que é ajuntar. Mas aonde? Ajunte para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavem nem roubam. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que seria ajuntar tesouros nos céus? Porque eu não posso levar ouro para lá. Eu não posso levar dinheiro para lá. Meu cartão do banco também não vai comigo. Como é que eu faço para levar tesouro nos céus? Boas obras. As riquezas celestes. As virtudes cristãs. Aquilo que ladrão não rouba, a traça nem a ferrugem corrói. Eu tenho ouvido uma frase esses dias, nos últimos dias, que é a seguinte: olha, dê conhecimento a alguém, porque o conhecimento ninguém tira de você. Não é? Já ouviram essa frase? Dê conhecimento. Alguns pais até dizem assim, olha, eu não dei vida boa para os meus filhos, eu não dei roupa boa, mas uma coisa eu dei para eles. Eu dei o quê? Conhecimento. Como se aquilo fosse levar para a eternidade. Meu filho não leva também não, viu? Até na terra é difícil manter. Por exemplo, se você tiver uma doença que afete a sua memória, o que é que você vai fazer com todo aquele conhecimento que você disse que adquiriu? O que é que você vai fazer? Cadê o conhecimento? Corrompeu, desculpa a expressão, o seu HD, cadê o conhecimento? Agora tem uma coisa que, mesmo que você, por exemplo, tenha uma enfermidade dessa natureza, ninguém tira de você. Sabe o que é, meu filho? A sua salvação. Então, se você tem que ajuntar coisas para o céu, ajunte aquelas que estão relacionadas com a sua vida com Deus. Estas sim. Tudo mais se perderá. Cristo quer que os seus discípulos entendam, irmãos, que a nossa vida não é uma busca por coisas que perecem, mas é por coisas eternas, que ninguém tirará de nós, nem Ele mesmo, porque Ele nos deu segundo a sua graça. Coisas que mudarão o nosso caráter, que nos aperfeiçoarão em santidade e que mostrarão para nós que ainda que nós percamos todas as riquezas desse mundo, somos considerados os mais ricos de todos os ricos do mundo. Lembro da minha avó materna que ela dizia, para a gente pedir um dinheirinho para ela, ela disse, meu filho, não tenho não. Aí a gente dizia, você é pobre, vó, está sem dinheiro. Aí ela dizia, meu filho, nós somos ricos das graças de Deus. Já pensou nisso? As riquezas que temos em Cristo. Entenda isso. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses. Quando o apóstolo Paulo teve que fazer uma opção na sua vida, ele fez por aquilo que verdadeiramente era precioso. Por favor, Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Vou ler a partir daí. Filipenses 3, 7. Abriram? Ouçam aqui que eu vou dizer. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a quem? A Cristo. O que é mais precioso? O que é mais precioso? Então, o primeiro conselho que Cristo nos dá, lembre-se que os tesouros deste mundo perecem e com eles todos o quê?
o buscam. Então, se você está nessa noite aqui, correndo atrás de riqueza, eu quero lhe dizer, pare antes que seja tarde. Conheço pessoas que abertamente dizem, né, isso não é segredo, que o grande desejo da vida delas é o quê? É isso mesmo. Ficar rico. E aí eu lembro da minha infância, mais uma vez, reminiscências, né? Tio Patinhas. Lembra? Vocês já leram Tio Patinhas? Mergulhava em piscina de moeda. Era uma coisa. Mas nunca estava satisfeito. Porque a Bíblia diz uma coisa. A sanguessuga tem 2 filhas e o nome dela se chama Dá. Nunca se farta. Vai correr atrás do vento. Então, lembre-se que os tesouros deste mundo perecem, com eles todos os que o buscam. O segundo conselho que o Senhor Jesus Cristo nos dá, irmãos, está no verso 21, por favor, veja comigo, Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Irmãos, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, do nosso coração brota tudo que nós cremos. Lá está o fundamento. Tanto é que quando nós somos transformados em cidadãos do reino de Deus, o que é que ele muda primeiro? É o nosso coração. Regeneração, novo nascimento. Dar-vos-ei um coração novo. Coração de carne, porei dentro de vós. Porei dentro de vós o meu espírito. Ezequiel capítulo 36. Então, a mudança do coração. Cristo vai dizer o seguinte, olha, quem tem problema com riqueza, no sentido desse apego, essa necessidade de querer acumular, esta pessoa está, na verdade, com um problema no coração. Então, o segundo conselho que ele dá é, lembre-se que quanto mais você focar no tesouro deste mundo, mais você se assemelhará a ele. Por isso ele diz, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu o quê? Coração. Então, olha que coisa interessante, né? Esses dias eu estava lembrando daquele filme, O Senhor dos Anéis, lembram? Tinha um anel precioso e um bichinho que o nome dele era como mesmo? Sméagol. E Sméagol era doido para ter aquele anel precioso. E no dia que ele tomou aquele anel, o que foi que aconteceu com ele? A vida dele transformou. Para melhor ou para pior? Pior, ele ficou aprisionado àquilo. Então, ele acabou se assemelhando a esse desejo, se escravizando de tal sorte, que ele já não tinha mais controle sobre a sua própria vida. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz com muita clareza, se o seu tesouro estiver, ou o seu coração estiver no tesouro dessa terra, você vai viver na dependência disto. Você vai se tornar isto. Essa será a sua dependência perenemente. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Cristo vai falar, ou melhor, o Senhor vai falar, não é? Sobre a questão de ídolos, neste Salmo. Salmo 115. E aí ele vai fazer algumas considerações, a partir do verso 13, eu queria que vocês ouvissem. Salmo 115, 3. Diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Agora, olha o 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles o quê? Confiam. Então, todas as vezes que eu cometo este pecado da idolatria, eu me assemelho a este ídolo. Cego, surdo, mudo e incapaz de me mover em direção ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo está dizendo de maneira muito clara que não há problema nas posses, mas que uma vez que nós fomos feitos para os céus, o nosso coração
não deve se concentrar nas riquezas da terra, porque isso estrangulará a nossa piedade e nos matará. Uma coisa me preocupa na juventude, não é a única, mas é o desejo que alguns têm de ficarem ricos. Que coisa. Porque que a Bíblia diz que aquele que ama a riqueza jamais, ouça bem, ó, jamais se fartará dela. Não é triste isso? Seu coração se devotar a algo que você quer de qualquer jeito, porque o seu coração está ali, e quanto mais você busca, mais você se afasta daquilo. Tão diferente, não é? Porque quando nós buscamos ao Senhor, mais ricos nos tornamos. Então Cristo está dizendo, cuide do seu coração, porque a sua vida é o reflexo do ídolo que está nele. Se você vive em busca das riquezas, o seu coração está adoecido e você precisa urgentemente de cuidado. O terceiro conselho que o Senhor Jesus Cristo nos dá está nos versos 22 e 23. Onde ele diz assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas o quê? Serão. Aqui, uma figura que nos ajuda a perceber o que Cristo está querendo nos ensinar é o seguinte. Imagine uma casa e ela tem uma janela, certo? Então, aqui se você olhar para trás, você vai ver o prédio com a janela. E essa janela ela tem um vidro que é transparente. Então, quando vem a luz do sol de manhã, aqui nasce aqui, né? Então você vai e ela ilumina toda a casa. Agora imagine que essa janela estivesse um pouco suja. Impossibilitaria a passagem de todos os raios. Agora, se ela tivesse um pouquinho mais suja, já seria mais difícil. E se ela estivesse toda suja a ponto de comprometer a plena, né, ou total passagem desses raios, como é que seria? Escuridão. Então, quanto mais suja a janela, menos luz passa, mais escuro fica o ambiente. Ok? Então, esta é a figura. Dito isto, o que Cristo quer que nós aprendamos disso aqui? Que qualquer lugar para onde você olhar, a parte do Senhor e de sua palavra, a sua visão ficará comprometida. Ó, qualquer lugar para onde você vier a olhar, que não seja Deus e sua palavra, esta lente, sua visão ficará o quê? Comprometida. E aí você vai começar a ter alguns padrões de procedimento que são estranhos ao reino dos céus. Por exemplo, você vai chamar certo de errado e errado de certo. Por quê? Porque sua visão está o quê? Comprometida. Você vai chamar amargo de doce e doce de amargo. Por quê? Porque a sua visão está comprometida. Você vai dizer que algo é valioso quando ele não tem nenhum valor. E aquilo que de fato é valioso, você vai dizer que não tem nenhum valor. Então, o que Cristo quer nos ensinar aqui? Que você, como cidadão do reino dos céus, tem que olhar para a realidade ao seu redor, mas segundo o padrão de Deus e não segundo o seu próprio padrão ou o padrão do mundo. Então, vamos pensar. O que é mais valioso? Eu receber. Olha só, viu? Eu receber ou pegar um objeto que não é meu de maneira errada, portanto roubar, ou eu trabalhar e conquistar aquilo. Coisa simples, né? A resposta é lógica. Qual é? Trabalhar. Mas será que tem gente aí que diz que poderia pegar sem trabalhar? Tem. O que acontece com ele? A visão dele está o quê? Comprometida.
Quando nós falamos de riqueza, é a mesma coisa, irmãos. O que é mais valioso? Eu perder a minha família por conta de um trabalho, de um dinheiro que eu vou ganhar, ou eu ganhar menos e manter a minha família? O que é mais correto? O que é mais correto? Eu perder o emprego porque sou fiel no procedimento neste emprego, fiel ao Senhor e à sua palavra, ou continuar nesse emprego e ser promovido, mas começar a fazer um monte de coisa errada lá dentro? Cristo quer que você pense, que você reflita, e que você ponha os olhos em algo e tenha a capacidade de analisar à luz do padrão dele. Porque se você perder essa capacidade, automaticamente você vai entrar em grandes e tristes situações, para as quais talvez você não consiga nesta vida solução. Então ele quer que sua visão seja ajustada segundo o padrão dele. De tal sorte que você entenda o que verdadeiramente é precioso ou não. O que é precioso para você? O que é precioso? Deixe-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Olha só a escolha que esse homem fez. Pense aí um pouquinho no Egito. Pensaram? Naquela época de grande, mas grande opulência daquele reino, tá? Pense aí no Egito. Você ser um cidadão do Egito, da alta corte, era uma coisa que poderia existir, das melhores no mundo. Mas um homem tendo tudo isto, por não ter a visão escurecida, fez uma decisão, tomou uma decisão. Hebreus 11, 23. Ouçam a leitura. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ouça bem. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ó, isso aqui, irmãos, é que poderia ser de mais nobre. Ele não quis. E você pergunta, por que ele não quis isso? Se todo mundo iria desejar isso. Aí a resposta está no texto. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Vocês leram isso aí? Agora me diga, uma pessoa que está com a visão embaçada, ela vai ver desse jeito? Não vai. Ela vai fazer a escolha pelas riquezas da terra, abrindo mão da verdadeira riqueza. Sabe o que é que Cristo quer que nós sejamos, irmãos? Ricos de boas obras. Ricos de boas obras. Mas aí nós temos um quarto conselho do Senhor, e esse é o último. Quando ele diz assim, por favor, volte comigo mais uma vez para Mateus 6, agora o verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra riqueza aí é mamon. E houve uma mudança, tem um autor chamado D.A. Carson, que ele diz que houve uma mudança no uso dessa palavra. Quando ela era usada anteriormente, ela era escrita com letra minúscula, mamon, letra minúscula. E a conotação não era pejorativa, ok? Enquanto uma divindade. As pessoas usavam corriqueiramente. Mas mudou o uso dela, de forma que não somente a sua escrita, mas o seu sentido também mudou. A escrita mudou na medida em que tirou-se a letra minúscula inicial e colocou a maiúscula.
Então agora tomou uma forma maior, ok? Então Mamon agora não é mais uma palavra corriqueira, mas associada a uma entidade, digamos assim. Além disso, também o seu significado, que agora passou a ser aquele que, de alguma forma, requer a nossa adoração. Ok? Então, uma divindade que requer o quê? A nossa adoração. Houve essa mudança. Cristo toma esse sentido, que era próprio da época, né, esse último, segundo sentido, e diz o seguinte, olha, não há como você adorar a Deus e as riquezas. E aí vem o quarto conselho que ele dá. Lembre que fomos criados e recriados para adorar somente a Deus e jamais as riquezas. Somente a Deus e jamais as riquezas. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que eu disse no primeiro ponto o seguinte: observe que neste texto você tem sempre dois lados, ou um ou outro. Não dá para ser os dois. Então, por exemplo, ou você ajunta no céu ou na terra, não tem outro jeito. Ou seu coração está em Deus ou na riqueza, não tem outro jeito. Ou seus olhos estão desimpedidos para ver, ou eles estão impedidos. Não tem como. Duas situações. Aqui, mais uma vez, segue esse padrão, dizendo o seguinte: não tem como você ter um jugo dividido. Ou você adorará as riquezas, ou você adorará a quem? A Deus. Não tem jeito. Então, o que nós temos que aferir em nosso coração? É a quem de fato queremos servir e a quem de fato queremos agradar. Porque se não servirmos ao Deus verdadeiro, iremos aborrecer ao Deus verdadeiro. Mas o que Ele espera de cada um de nós, irmãos? O que Deus quer que eu e você façamos, à semelhança daqueles crentes naquela época? É que nós tenhamos em nosso coração muito bem definido, estabelecido, que só há um que deve ser adorado. E esse é o Senhor. Ninguém mais. Então vamos pensar. Se você tivesse hoje e perdesse tudo, como aconteceu com Jó, no sentido dos bens materiais, dos pertences, o que você faria? Dizer, pastor, eu cairia numa depressão profunda, porque junto com os bens eu iria. Vocês lembram de uma época do nosso governo que o pessoal botava dinheiro na poupança e de uma noite para um dia o dinheiro ficou o quê? Retido. Você já parou para ver a estatística daquela época de quantas pessoas se suicidaram por conta disso? De quantas acabaram com a sua vida por conta disso? Então, se você disse que não é apegado à riqueza, só é você pensar, se essas coisas que eu tenho hoje fossem tiradas de mim, o que é que eu faria? Como eu me sentiria? Eu não estou falando de esposa, eu não estou falando de filhos, eu não estou falando de saúde, só os bens. Você ficar sem carro, sem casa, sem dinheiro, como é que você faria? Ah, pastor, ia ser um desespero. Ah, não é? Eu não estou dizendo que isso é bom não, tá? Eu estou usando esse exemplo para que você possa refletir sobre, de fato, o que você faria. Porque se você viver em busca de riquezas, irmãos, você está servindo e adorando a um falso Deus. Lloyd Jones deu um exemplo, que eu já vi algo semelhante no que diz respeito a uma criança. Mas o exemplo que ele deu foi o seguinte: havia um fazendeiro que chegou em sua casa dizendo para a mulher: mulher, a nossa vaquinha deu 2 bezerros. E eles ficaram muito alegres e disse: olha, um foi vermelho e o outro branco. Aí ele disse: fui guiado pelo Senhor a dedicar um destes bezerros a ele. A mulher, sabendo da situação, disse: mas qual dos dois? O branco ou o vermelho nós daremos ao Senhor?
Aí ele disse para ela: não, isso aqui não precisa decidir agora. Vamos criá-lo juntos. O tempo passou e certo dia ele chegou: mulher, tenho mais notícias. O bezerro do Senhor morreu. E ela imediatamente perguntou para ele: mas você não me falou que decidiria isso em outro tempo? Ele disse: sim, sempre decidi que o branco seria o do Senhor. E foi ele que morreu. Mas ele disse isso mesmo? A grande verdade, irmãos, é que sempre o bezerro do Senhor morre, disse Lloyd Jones, a menos que decidamos no início a quem queremos servir. E a quem nós queremos servir? Entendo, à luz da Escritura e a nossa igreja também, que o ato de ofertar e dizimar é ato de culto, é um elemento de culto. E nós não trazemos mais bezerros. Não é? Não trazemos mais oferta de farinha, azeite. Não trazemos mais isto. Mas será que todos os domingos a gente não está dando provas, quando desobedecemos ao Senhor, que o bezerro dele morreu? E isso não está revelando a malignidade do nosso coração, quando adoramos as riquezas, a Mamon, e não ao Senhor? Querido irmão, isso é tão sério. E mostra como nós, crentes, lidamos com as coisas materiais. Quando Deus nos criou, depois de ter criado todas as coisas, Ele disse que a gente deveria dominar a terra e sujeitá-la. Tudo estava ao nosso serviço. Nós deveríamos usar tudo, segundo o mandato do Senhor. Mas com a queda, mudou. E agora, ao invés de se tornar vice-regente com Deus da criação, a gente agora passa a ser dominado pelos nossos desejos. E ao invés de servir ao Criador, nós estamos servindo a criatura. Que triste, não é? Que terrível. A quem serviremos? A Deus ou às riquezas? Irmãos, diante do que foi exposto, precisamos considerar 3 coisas. A primeira delas: como cidadão do reino dos céus, você deve usar as coisas, mas não ser dominado por elas. Lembre-se disso. Nós usamos as coisas, mas não podemos ser dominados por elas. E uma prova da gente ver isso, irmãos, é a liberalidade com que nós tratamos aquilo que Deus nos dá. A boa mordomia, o uso consciente, o estar sempre pronto para dar, mais do que receber. Porque entendemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então considere isto: Senhor, eu sou apegado às coisas deste mundo, às riquezas deste mundo. Eu vivo em busca disso. Mato e morro. Mostra-me, Senhor, e muda-me. Porque se eu entrei neste reino foi por arrependimento. Mas estando nesse reino, o Senhor me trata para que arrependido eu possa ser santificado pelo Senhor. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, irmãos, é a seguinte: se você está nesse caminho de perdição, pare. Pare agora. Não dê mais um passo em direção a isto. Porque você vai perceber aquilo que é óbvio. Que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo 6.
que todo esse ajuntar de coisas aqui você não vai levar absolutamente o quê? Nada, nada, nada para a eternidade. Já pensou isso? Louco, Cristo disse. Hoje pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem irá? Morreu hoje, acabou. E agora? Vai fazer o quê? Você vai deixar trabalho para os herdeiros. Porque eles vão ter que fazer inventário. Você já viu quanto custa fazer um inventário de bens? Às vezes o inventário é tão caro que nem compensa fazer. Ajuntou tudo. Ele ajuntou, nunca viajou com a esposa, nunca deu um presente para o filho, nunca comeu em um local diferente com a esposa, nunca comprou uma roupa, nunca comprou um sapato, nada. Ele não usufrui das graças de Deus. Ele nunca deu uma oferta com generosidade na igreja, nunca foi um dizimista fiel, nunca, 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 só pensando em ajuntar. Ajuntou, foi-se embora e deixou. De que valeu? Agora eu quero finalizar dizendo o seguinte: como cidadão do reino dos céus, você também não pode ser um negligente. E aqui está a linha bem tênue, não é? Entre ajuntar e ajuntar. Há uma medida de previdência, onde eu ajunto, mas não é para confiar no que ajuntei, mas é uma medida em que Deus me ensina como bom mordomo a guardar para momentos em que eu posso ter alguma dificuldade, uma emergência. Agora, cuidado para que nesse afã você não acabe por colocar o seu coração na sua reserva. E aí você junte, e aí você diz, mas a reserva está pouca, eu tenho que ter reserva para 1 ano, eu tenho que ter reserva para 2 anos, tenho que ter reserva para 3 anos, para 4 anos, para 5 anos. Daqui a pouco você tem mais tempo de reserva do que de vida. Aí você reservou. E você está confiado que aquela reserva é a sua segurança. Pois eu vou lhe dizer que não vai adiantar nada. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não compra saúde. Não é? Tem muita gente que está com um monte de reserva e não tem a verdadeira felicidade que vem do Senhor. Então, eu posso reservar nessa relação correta com as riquezas? Posso. Mas eu não posso colocar o meu coração nestas reservas. Por quê, pastor? Porque aí você está sendo ou agindo como um idólatra. E não é isso que Deus deseja. O que Ele quer é que nós entendamos que, como cidadão do reino dos céus, há um proceder correto frente às riquezas, onde nós usamos o que Deus nos dá, mas jamais somos usados e dominados por tais coisas. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, e faça da nossa igreja uma igreja que vive este santo padrão da palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e guarde. Amém.